SOBRAC é uma sociedade dedicada à prevenção das arritmias cardíacas em todos os seus aspectos. E um dos aspectos mais importantes dela é a morte súbita, que é causada por arritmias cardíacas. O coração bate muito rápido, leva a uma parada cardíaca que, se não for prontamente revertida, ela leva ao óbito do paciente. Então, nós entendemos que a sociedade, as autoridades e o público leigo precisava estar atento a esse aspecto importante que é a morte súbita. E não havia uma campanha que difundisse esse conhecimento. Então, nós, da sociedade, desenvolvemos isso em 2007, com o intuito de quê? De fazer com que a população se conscientize da necessidade de fazer check-ups cardiológicos para tentar prevenir tanto as arritmias cardíacas como também a morte súbita. Em 2010, nós estamos pretendendo realizar palestras voltadas ao público leigo em diversos hospitais do Brasil, de norte a sul e também no interior, assim como em alguns centros nós teremos atividades voltadas ao público médico, como treinamento de ressuscitação cardiovascular, etc. E também nós estamos tentando pegar essa mensagem e difundir através da mídia para que toda a população tome consciência da importância de prevenir a morte súbita. Nós esperamos ter cerca de 5.000 pessoas em todo o Brasil. E também nós esperamos ter um retorno, um apoio da imprensa a essa iniciativa para poder transmitir através da mídia, para que essa mensagem de prevenção à morte súbita chegue a todo o território nacional. As arritmias cardíacas elas são muito frequentes e muito prevalentes dentre as doenças cardiológicas, mas felizmente a maioria delas ela é benigna, não traz maiores consequências às pessoas. Entretanto, elas podem ser malignas algumas vezes, principalmente quem tem corações doentes, e levar à morte súbita, que é a principal causa de morte dentre as doenças cardiovasculares. E dentre a morte súbita, as arritmias cardíacas correspondem a cerca de 70% delas. Então é uma coisa muito importante e existem medidas hoje eficazes para fazer essa prevenção e é isso que a gente está tentando difundir nessa campanha. Aquelas pessoas que já tiveram um infarto, que têm doença de Chagas, que têm corações dilatados por insuficiência cardíaca, esses pacientes têm uma propensão muito grande a desenvolver morte súbita, né? E para esses pacientes existem tratamentos específicos, como até implantes de desfibriladores automáticos, né? Desfibriladores internos, que vão reconhecer quando essas arritmias aparecem e liberam um choque ressuscitador. Entretanto, tem pessoas que não sabem que têm doença cardíaca ou que ainda não desenvolveram. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm fatores de risco para ter doença coronariana, que aí esses pacientes, né, eles, quando sofrem um infarto, também podem desenvolver morte súbita por desarranjos elétricos causados pelo infarto do miocárdio. Então, ao tentar implementar medidas de prevenção de doença coronariana e de infarto, também ajuda a reduzir a morte súbita. E, por fim, pacientes que vão engajar em atividade física, é importante que façam um check-up cardiológico antes para saber se tem algum risco de desenvolver arritmias, porque às vezes o esforço físico pode desencadear nesses pacientes arritmias malignas que podem causar morte súbita. E alguns jovens que vão fazer esporte competitivo, de alto desempenho, esses também precisam passar por uma avaliação cardiológica, porque às vezes eles têm alguma doença no coração que não sabem e durante a atividade física muito intensa pode levar ao óbito. A implantação dos desfibriladores automáticos em locais públicos é uma coisa muito importante, por quê? Porque a gente sabe que a parada cardíaca, a partir do momento que ela ocorre, é como se fosse aquele mesmo velho ditado, né? Tempo é dinheiro e, no caso, tempo é vida. A cada minuto que passa,
diminui cerca de 10% as chances desse paciente ser ressuscitado com sucesso. Então isso quer dizer o quê? Que quanto mais cedo a gente intervém nessa parada cardíaca, maior é a chance de sucesso. E esse tipo de iniciativa já se mostrou eficaz em estudos controlados que foram feitos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, isso ainda está meio que incipiente, a gente precisa implementar mais esse tipo de ação. Já ocorre isso, por exemplo, já existem desfibriladores automáticos em algumas academias, em vários clubes, principalmente aqui em São Paulo, e também em aeronaves. Mas isso é importante que haja uma disseminação maior para que esse tipo de ação consiga atingir o maior número possível de pessoas. Esse é um problema complicado, porque a gente gostaria que as autoridades olhassem com mais carinho para esse problema, que é um problema de saúde pública, e investissem mais na implantação desses desfibriladores em locais de grande circulação, como estádios de futebol, teatros, cinemas, enfim, metrôs, etc., que são locais onde frequentemente ocorrem paradas cardíacas e na presença desses equipamentos existe uma chance muito maior de dar sobrevida, de recuperar bem esses pacientes. E a gente conta também com doações de empresas que queiram investir nesses projetos de aumentar a disseminação desses aparelhos. Infelizmente, as nossas autoridades ainda não atentaram para a importância e para a relevância da morte súbita. E é isso que a gente está tentando mudar através da conscientização que essa campanha pretende fazer junto à população e aos órgãos públicos, porque é muito mais fácil, muito mais barato a gente prevenir do que depois tratar esses pacientes, que muitas vezes ou eles morrem, que é um custo social tremendo, porque eles são atingidos na sua faixa etária mais produtiva, e também quando eles ficam com sequelas, com danos permanentes, principalmente cerebrais. E aí com isso o que acontece? São pacientes que vão deixar de ser produtivos e vão necessitar da assistência do Estado durante o resto de suas vidas. Enfim, então esse é um custo muito grande para o Estado. Então se a gente puder prevenir, muito melhor.